Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Peterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, querido ouvinte da Rádio FMZ, sejam todos bem-vindos a mais um programa Conexão. Um bom dia especial para você que está em casa ou para você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia a você também que me escuta do seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias da nossa região serrana. Bom dia a você de Venda Nova, você de Conceição do Castelo, de Pedra Azul e também de São Floriano. E claro, uma saudação especial para os nossos ouvintes da nossa rádio online, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. O câncer coloretal é um tumor maligno que se desenvolve nos tecidos das partes inferiores do intestino grosso. Ainda que incômodo de se pensar, esse tipo de câncer se tornou um dos mais comuns, estando entre os principais tipos da doença diagnosticados no mundo. Como a maioria dos outros tipos de câncer, o colo retal cresce silenciosamente e geralmente não causa sintomas enquanto pequeno, apresentando uma boa chance de cura nesta fase. Por isso, a importância de realizar os exames preventivos e regulares. E como o mês de março é dedicado à conscientização e prevenção do câncer coloretal, nós recebemos aqui na Rádio FMZ o Dr. Júlio César Kalimann Berger para falar mais sobre essa doença. Dr. Júlio César é cirurgião do aparelho digestivo e especializado em endoscopia digestiva. Dr. Júlio, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a audiência também. Importante a gente estar nesse mês, no março, né? Março Azul, justamente que é quando a gente trabalha a importância da prevenção do câncer coloretal. Então essa entrevista veio num momento bem oportuno. Muito bem, antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo, mas é jogo rápido e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação: Edésio Peterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o nosso assunto hoje é a prevenção do câncer coloretal. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o Dr. Júlio César Kalimann Berger. Ele que é cirurgião do aparelho digestivo e também especializado em endoscopia digestiva. Dr. Júlio César, eu gostaria que antes de começar a responder as perguntas, o senhor se apresentasse aos nossos ouvintes. Eu sei que o senhor tem uma história familiar aqui com Venda Nova, gostaria que o senhor contasse um pouco sobre isso. Eu sou Júlio César Kalimann Berger, o Kalimann aí já entrega realmente, a família da minha mãe é toda aqui. Sou neto de Clementino Kalimann e de Erlinda Falqueto Kalimann. Nasci em Domingos Martins, porque minha mãe, quando se casou com o Dr. Lorival Berger, foram morar em Domingos Martins, então eu nasci por lá. Mas nunca deixei de frequentar Venda Nova, que eu sempre tive um amor muito grande por essa terra. E agora estou tendo a oportunidade de vir trabalhar aqui nessa terra tão querida. E Dr. Júlio, a medicina foi devido à influência do pai? Eu acho que com certeza teve uma influência grande aí. Mas além disso a gente vê tudo de bom que a profissão pode trazer, de ajudar as pessoas. Isso realmente levou a gente a escolher essa profissão. E aí a gente acompanhava o pai também, cirurgião, clínico e tudo. E aí a gente primeiro optou pela parte da cirurgia. E no meio da residência eu me interessei muito por essa área do diagnóstico. Foi quando eu optei pela terceira residência médica na área de endoscopia digestiva, que engloba endoscopia digestiva alta, colonoscopia, colangiografia, tem ecoendoscopia também, tem uma área abrangente aí. Então hoje a sua especialidade, o seu campo de trabalho é a realização de exames, de diagnósticos, né? Eu estou mais focado realmente no diagnóstico, principalmente endoscopia digestiva e a colonoscopia, né? Certo, então. E, Dr. Júlio, para a gente entrar então no nosso tema propriamente dito, o que é o câncer coloretal? Bom, o câncer em si
é uma proliferação anormal de células que pode levar à invasão de um tecido adjacente ou algum tecido à distância, tá? E o câncer coloretal, no caso, seria essa alteração justamente no intestino grosso e no reto, tá? E aí podendo ter todas as consequências, com invasão local ou invasão à distância, quando tem metástase para o fígado, por exemplo, para o pulmão. Esse tipo de câncer ele acabou se tornando mais conhecido devido a personalidades do meio artístico, do meio esportivo terem sido diagnosticados com esse câncer, né? Sim, temos alguns exemplos recentes aí. A Preta Gil foi diagnosticado, o Rei Pelé, né, acabou indo a óbito até relacionado com essa doença. Roberto Dinamite também, outro caso recente. Então é um câncer realmente muito comum, está aumentando a incidência e atualmente ele varia entre a segunda e a terceira posição, aí, tanto no homem quanto na mulher. E no mês de março agora a campanha de prevenção ela ganha mais força, não é isso? Esse mês de março é justamente para enfatizar a importância de fazer a prevenção, visto que se você faz diagnóstico precoce no início da lesão, a chance de cura chega próximo a 90%. E já em caso avançado, realmente é muito mais difícil a gente chegar até a cura, né? E, doutor, quais são os sintomas desse tipo de câncer e como que ele é diagnosticado? Então, os sintomas são bem variados, geralmente relacionados a sintomas abdominais, né? Pode ser uma distensão do abdômen, né? Pode ser náusea, pode ser vômito, sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal. A pessoa tinha um intestino normal, de repente o intestino fica preso ou começa a ter diarreia, tá? Tem pessoas que podem ter uma sensação de algum caroço na barriga, tá? Seria uma massa abdominal que a gente chama. Tem a sensação às vezes de que vai ao banheiro e não saiu tudo, ainda tá com o intestino cheio, é um dos sintomas também. Dor em região anal pode ser também. É um tumor que pode levar à anemia, uma das causas de anemia. Muitas vezes tem que ser investigada a causa de anemia como um tumor coloretal, que é uma causa bem frequente, tá? E fraqueza, né, mesmo relacionado à anemia também pode se manifestar assim, né? Esses são alguns que ficam bem evidente aí. Perda de peso também, às vezes você não está fazendo uma dieta, nada, e começa a perder peso, tem que ser investigado, com certeza. E como que ocorre o diagnóstico da doença? Então, para diagnosticar, tendo esses sintomas, o ideal é que o paciente a pessoa procure um médico, e provavelmente tendo esses sintomas aí, o médico vai solicitar a colonoscopia, tá? Que é um exame de endoscopia que avalia justamente o final do intestino delgado, todo o intestino grosso e o reto. Ele consegue ver diretamente a parte interna, que é a mucosa desses órgãos aí, consegue visualizar a lesão, tanto no caso precoce quanto no caso avançado, e consegue coletar material para poder fazer o diagnóstico histológico, a biópsia propriamente dita, né? Então geralmente é pela colonoscopia que é feito esse diagnóstico. O local ali, o órgão que ele costuma a aparecer esse tipo de câncer, é essa região que o senhor falou? Pode ser no intestino grosso, reto, ou tem uma região mais específica que ocorre? Então, ele é mais comum geralmente na parte final do intestino grosso e no reto, mas ele pode ocorrer em todo o órgão, desde o início dele, que é no seco, até realmente na região anal. Então ele tem uma predisposição para o final do intestino grosso e no reto, mas ele pode acontecer ao longo do intestino todo. Isso aí às vezes modifica um pouco o tipo de sintoma, né? A localização da dor, uma dor mais baixa, você vai pensar num tumor de reto, um sangramento mais comum também num tumor mais distal, né? Mais próximo do reto realmente. E quando no início do intestino grosso ele é mais difícil de dar sintomas, tá? Aí são sintomas seria mais a fraqueza, a anemia, que seriam as manifestações mais comuns. Dificilmente vai dar algum sintoma tão rapidamente aí. Então esse é um dos motivos que a gente está enfatizando a importância de fazer a prevenção. E doutor, a partir de um diagnóstico positivo, quais são os caminhos possíveis para um tratamento? Então, o diagnóstico ele vai avaliar, vai fazer um estadiamento da lesão, tá?
Algumas lesões, quando estão bem no início, pode ser tratado inclusive pela própria colonoscopia. As lesões podem ser ressecadas, podem ser removidas na própria colonoscopia, quando é uma lesão que a gente chama de polipoide, em formato de pólipo, ou lesão que não tem a característica que esteja invadindo a parte mais profunda, a gente consegue realmente elevar essas lesões e fazer a ressecção por técnica de mucosectomia ou dissecção submucosa, tá? E quando tem alguns sinais já de lesão mais avançada, uma área ulcerada, uma lesão que já está fechando o intestino, nesse caso tem que fazer outros exames para poder confirmar se a lesão está localizada ou não. Faz exame de tomografia, faz ressonância, tá? E aí vai se optar ou por cirurgia, e em alguns casos também faz quimioterapia, radioterapia e imunoterapia também, antes às vezes até do tratamento cirúrgico. Quando o tumor é muito avançado, aí dificilmente vai optar por tratamento cirúrgico, vai tentar fazer a quimio, rádio e a imunoterapia. Certo. E a partir de determinado tratamento, doutor, a cura é possível? Principalmente para as lesões diagnosticadas o mais precoce possível. Quando a lesão é no estágio muito inicial, 90% dos casos terão cura. Nos estágios mais avançados, estágio 4, por exemplo, pode chegar no máximo a 10% e olha lá. Então essa é a importância de estar fazendo o exame preventivo aí, para o diagnóstico cada vez mais precoce das lesões. Certo, Dr. Júlio César, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e estamos falando sobre a prevenção ao câncer coloretal. E conversando conosco sobre isso está Dr. Júlio César Kalimanberg, ele que é cirurgião do aparelho digestivo e também especialista em endoscopia digestiva. Dr. Júlio César, quais os meios de prevenção a esse câncer? Então, prevenção, primeiramente, seria a questão dos nossos hábitos, né? Tem que tentar evitar o sedentarismo, alimentação rica em fibra, evitar alimentos muito ultraprocessados, né? Embutidos, tem que ser evitado. Tentar sempre um alimento com pouca gordura, evitar o tabagismo, evitar a bebida alcoólica, tá? E realizar os exames preventivos, tá? Quando que a gente indica o exame preventivo, no caso, a colonoscopia? A pessoa em geral, a partir de 45 anos, independente de ter sintomas ou não, tem que estar fazendo a colonoscopia preventiva, tá? Independente se tem sintomas ou não. Tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. 45 anos inicia a prevenção com a colonoscopia. Se não der nada, dependendo da história, que não tem nenhum fator de risco, pode se repetir depois de 5 anos, às vezes até 10 anos. Mas o ideal é que se inicie na fase a partir dos 45 anos. Algumas situações a gente vai iniciar antes. Por exemplo, se você está com esses sintomas que a gente já referiu. Então, independente da idade, a gente vai estar fazendo a colonoscopia para poder realmente afastar que tem algum problema relacionado a isso aí. Outros fatores de risco, história na família, de câncer coloretal. Quem tem história na família tem um fator de risco aumentado aí. Geralmente a gente inicia a partir de 40 anos nesses pacientes. E quando o paciente é abaixo de 50 anos, a gente subtrai geralmente 10 anos. Seu familiar de primeiro grau, por exemplo, foi diagnosticado com câncer coloretal com 40 anos de idade, os familiares de primeiro grau deverão iniciar a partir de 30 anos, pelo menos, tá? É uma forma, geralmente, de fazer o diagnóstico precoce e já instituir o tratamento para que seja realmente curativo. E doutor, atualmente na sua vivência, né, realizando exames nessa área, quais são os atuais níveis de incidência dessa doença na população? Então, a gente tem alguns dados do INCA que falam sobre a incidência no Brasil. Atualmente está chegando próximo a 45 mil casos por ano. Todo ano 45 mil casos são diagnosticados aí. Mais ou menos uns 23 mil em mulheres, 22 mil em homens.
No caso do homem, o câncer mais comum é o de próstata, segundo já é o câncer coloretal. Na mulher, primeiro de mama, segundo já é o câncer coloretal. Às vezes dá uma variada aí no homem, o pulmão às vezes passa à frente. E na mulher tem o câncer de colo do útero também, que às vezes fica à frente. Mas geralmente está frequentando a segunda posição aí. Daí acho que é a grande importante de estar incentivando isso aí. Na mulher, por exemplo, o câncer de colo do útero, ele tem menos incidência do que o câncer coloretal, só que a mulher todo ano faz o preventivo e muitas vezes não está sendo incentivada do câncer coloretal, que seria a colonoscopia. Então acho que é importante realmente a gente ressaltar isso aí, para estar fazendo a prevenção. E doutor, o senhor percebe essa incidência aqui a nível regional, nos seus atendimentos? Com certeza, inclusive eu estou... Nos meus atendimentos, isso para frente é capaz de sair algum trabalho, mas eu tenho diagnosticado com paciente cada vez com idade mais baixa. Tá? Da 15 dias atrás, quando eu estive aqui, paciente de Ibatiba, 38 anos, diagnosticado com câncer avançado, já, o aparelho já nem passava, tá? E aí ela foi encaminhada para dar continuidade ao tratamento. No mínimo ela vai ter que fazer cirurgia. E aí depois da cirurgia que é definido se vai precisar fazer químio, radioterapia, alguma coisa assim. Mas realmente a gente tem diagnosticado bastante. E outra coisa, lesões precursoras, né? Que são os pólipos de intestino, que são geralmente os tumores iniciam como pólipos, que são facilmente tratados pela colonoscopia. E se você não faz o exame preventivo, essas lesões vão evoluir para o tumor. Então, pelo menos 50% dos exames que eu faço tem pólipos. Você vê como que a incidência, a tendência é só de aumentar realmente. E quando é diagnosticado o pólipo, né, ainda é mais fácil o procedimento de eliminar. Sim, o procedimento geralmente quando do pólipo a gente já remove na própria colonoscopia. E aí esse material é enviado para determinar qual tipo de pólipo que é, para ver qual vai ser o acompanhamento. Tá, mas é facilmente removido na própria colonoscopia nesse caso aí. Nesse estágio inicial, já se apresentam alguns sintomas ou vem por causa de um exame de rotina que é descoberto? Geralmente é exame de rotina, no preventivo, tá? Por isso que é importante estar fazendo, enfatizar bem, a partir de 45 anos, independente se tem sintomas ou não, tem que realizar colonoscopia preventiva. Porque o pólipo ele vai começar a dar uma sintoma quando o tamanho está muito grande. Aí ele pode ter algum sangramento, quando a quantidade deles é muito grande também, às vezes pode alterar um pouco o hábito intestinal, mas dificilmente ele vai dar sintomas antes, tá? Semana passada, por exemplo, eu estava em Campos, eu trabalho lá também, de Goitacazes, no Rio. O paciente chegou sem história nenhuma, sem queixa nenhuma e tinha muita lesão. Eu tirei mais de 10 pólipos nesse paciente aí. E aí vai para análise, saber o tipo que é e tal, mas ele nem passava na cabeça. Teve um outro exemplo interessante de lá também, de Campos. O paciente até procurador da prefeitura lá. E a única queixa, ele sentiu um certo incômodo abdominal e que se queixou que estava, de vez em quando saiu uma raiazinha de sangue nas fezes. E ele comentou com uma colega médica. E a colega médica falou: você nem sabe, mês passado eu fiz a colonoscopia, não tinham 2 pólipos lá e tal. E aí no raciocínio dele falou: ela que se alimenta super bem, que toda regrada, deu isso aí, eu vou fazer esse exame também. Foi fazer, tinham várias lesões, vários pólipos, um deles muito grande, deu trabalho para tirar, mas conseguimos remover, e era um câncer na fase inicial. Então ele foi curativo o exame dele, mas só foi por essa questão, essa conversa que ele teve com a colega médica. Inclusive o pai dele, que estava acompanhando, ele falou que nunca ia fazer esse exame, tá? Que o filho dele era um doido que estava fazendo, e depois do exame ele teve que abaixar a cabeça e falar: eu vou ter que fazer agora também. Eu acho que essa questão assim do medo, até do preconceito mesmo, é um grande dificultador, né, doutor? Sim, acho que um grande problema nisso aí é o preconceito realmente, principalmente do masculino, né? O homem tem um certo preconceito com isso aí. Só que por esse preconceito, às vezes você deixa de ter a sua cura, né? É a chance que você tem de fazer o tratamento precoce e realmente evitar que
mal maior aconteça, né? Esperar aparecer algum sintoma para procurar esse exame, então é um erro, né, doutora? Erro grave, tá? E muitos ainda, às vezes, estão até com sintomas e ainda evitam. Ficam, acho que não é nada, acho que não é nada, acho que não é nada. O organismo está falando, faz pelo amor de Deus. E a pessoa ainda assim fica reticente, fica evitando. Até a hora que, quando decide, já não tem muita coisa a ser feita, né? Certo, doutor. Nós vamos dar mais uma pausa aqui na nossa conversa para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, conversando sobre prevenção ao câncer coloretal. E a nossa conversa é com o Dr. Júlio César Calimã Berger. Doutor, anteriormente nós falamos, né, que quem tem casos desse câncer na família, os exames devem ser feitos com uma rotina maior, né? Seria esse um fator de risco. A gente poderia pontuar outros fatores de risco que podem aumentar a chance de desenvolver o câncer coloretal? Um fator é esse que a gente acabou de falar, né, que é o fator história familiar, tá? Outro fator de risco é realmente os hábitos da gente. A gente já chegou até a falar isso, mas vamos enfatizar que isso é importante. Então, alimento rico em gordura saturada, paciente que tem uma vida sedentária, consumo de bebida alcoólica, paciente com a idade, geralmente maior que 50 anos, tem um risco aumentado. Pessoas que têm doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa, principalmente. A doença de Crohn menos, mas principalmente a retocolite ulcerativa tem um fator de risco aumentado também. E tem algumas síndromes genéticas também, que pode levar a isso aí, como a polipose adenomatose familiar. E nesses casos, geralmente, o tumor aparece até com uma idade bem mais baixa. Essas pessoas que têm história na família têm que ser pesquisadas, inclusive geneticamente, e iniciar bem antes o acompanhamento com a colonoscopia. E fazendo o diagnóstico, neste caso, é indicado fazer a cirurgia preventiva. Faz uma colectomia total, no caso que tem essa alteração genética aí, como, por exemplo, a polipose adenomatose familiar. E doutor, hoje, né, a gente falou aí que hoje o senhor realiza esses exames aqui no Hospital Dia. Nós chegamos então numa fase que aqui no interior do estado nós temos acesso a esses mecanismos de exame, de diagnóstico, o que facilita também, né? Não há necessidade de um deslocamento para os grandes centros para procurar esse diagnóstico, né? Sim, com certeza. A gente sabe que o preparo para esse exame é complicado, né? O preparo leva a uma diarreia, a gente dá uma desidratada. Então, para quem ainda tinha que pegar um veículo para se locomover para Vitória, para Cachoeiro, e agora tem esse acesso perto de casa aí, facilita bastante. Então, acho que é mais uma oportunidade que as pessoas têm de seguir essas orientações aí, fazer a prevenção e fazer o diagnóstico precoce aí, evitando o mal maior. Então hoje o Hospital Dia, aqui em Venda Nova, é um local, é uma referência a se buscar a realização desse exame, né? Sim, com certeza. Estamos fazendo aí de 15 em 15 dias e tem vindo paciente de vários municípios aí, e claro, de Venda Nova. Domingos Martins, Santa Maria, Afonso Cláudio, Ibatiba, Muniz Freire, Conceição do Castelo. Então estamos servindo aí a região. Doutor, a gente percebe, né, que quando se fala de colonoscopia, há um certo temor, há um certo medo. Queria que o senhor detalhasse um pouco como ocorre esse exame. O exame da colonoscopia realmente tem um certo trauma já criado aí, assim como a própria endoscopia, porque no passado acho que os aparelhos tinham um diâmetro maior, tinham menos flexibilidade. E a própria sedação e anestesia não era tão eficaz como é hoje em dia. Então o paciente tinha muita reação na própria endoscopia, dava vontade de vomitar durante o exame e tal. Realmente hoje isso evoluiu bastante e pelo menos nos exames que eu faço, o paciente realmente está dormindo o tempo todo, não sente nada, tá? Não tem esse sofrimento todo que já foi muito relatado no passado. O exame da colonoscopia em si, a gente tem que fazer um preparo. Essa é uma parte até um pouco desagradável realmente, e não tem como fugir disso aí, porque no intestino da gente tem resíduo, e para poder remover esse resíduo e a gente conseguir realmente enxergar a mucosa,
tem que ser feito esse preparo aí, tá? É orientado uma dieta sem resíduos, sem fibras, para poder fazer o preparo, e é dado uma medicação que é laxativa, tá? E ela realmente faz com que as fezes da gente virem praticamente só água, fica da coloração de urina. E quando está dessa forma, realmente a gente consegue visualizar bem a mucosa. No dia do exame, o paciente é recebido na clínica, no Hospital Dia, no caso aqui em Venda Nova, e após a colocação do avental, vai para a sala de exame, onde é puncionado uma veia, é feito um sedativo, o paciente dorme o tempo todo, durante o exame todinho, não tem sensação de dor, não tem nada durante o exame, tá? E muitos quando acordam falam, achei que estivesse em casa. Então realmente isso mudou bastante, evoluiu muito. Acho que a gente tem que realmente desmistificar isso aí. É um exame que está fácil acesso, não tem mais esse efeito colateral que seria, né? Acho que hoje está muito mais fácil para poder fazer esse exame realmente. O incômodo maior seria a preparação para o exame do que o exame propriamente dito, né? Com certeza. O preparo que é a parte mais desagradável. Quando o paciente chega a fazer o exame, eu falei, pode ficar tranquilo que o pior você já passou. E em média o exame dura quanto tempo? O exame geralmente é de 15, 20 minutos. Quando tem alguma remoção de lesão, às vezes dura um pouco mais. Tem exames que a gente leva bastante tempo, porque tem várias lesões, como esse exemplo que eu citei da semana passada lá em Campos. Esse exame eu levei mais de 1 hora, porque tinham muitas lesões, tá? Mas geralmente, quando é só diagnóstico, não tem lesão para ser removida e nada, 15, 20 minutos o exame já está realizado. Doutor, então, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria que o senhor só reforçasse aí para os nossos ouvintes a importância, né, de buscar o exame, a prevenção, e que o exame não é esse bicho de 7 cabeças, não é o que era anteriormente, agora é um exame, vamos dizer assim, confortável de ser realizado, né? Queria que o senhor deixasse essa mensagem final. Com certeza. Realmente vamos ressaltar novamente aí a importância desse março azul, tá? Que é para falar da importância da prevenção do câncer coloretal. O exame realmente melhorou muito, tá? Praticamente o exame em si é praticamente indolor, tá? O preparo é um pouquinho chato, mas isso é o de menos. E a grande importância realmente é de ter a chance de fazer um diagnóstico precoce para uma doença que é tão grave, tá? Você seguindo as orientações aí de fazer o exame no período de prevenção, com certeza você só tem a ganhar com isso aí. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você ouvinte que esteve aqui sintonizado conosco e, claro, agradecer ao nosso convidado. Dr. Júlio, quero agradecer a presença do senhor aqui no programa Conexão, falando sobre esse tema tão importante, essa doença que, né, os níveis são altos e ela está aí e é necessário essa mentalidade de buscar a prevenção. Agradeço pela sua participação aqui no programa e que bom saber que o senhor está em Venda Nova, né, que é um pouco a sua terra também, prestando esse serviço aí para a nossa população. Muito obrigado. Com certeza é um prazer realmente estar trabalhando em Venda Nova aqui. Eu acabei não falando um pouco isso no início, eu morei 17 anos em São Paulo, tá? E agora, na pandemia, eu sempre tive o sonho de retornar ao Espírito Santo. E durante a pandemia eu falei, isso aqui não é vida pra mim mais não, vou voltar. Aí voltei primeiramente, eu tô em Santa Maria de Jetibá também, que é a terra do meu pai, da família do meu pai. E só que sempre com aquela vontade de atuar aqui em Venda Nova também. E a doutora Maria Luzia do Hospital Dia acabou abrindo essa porta. E estou muito feliz de realmente estar trabalhando aqui, que só tenho ótimas recordações dessa cidade que eu tanto amo. Não nasci aqui não, mas é como se tivesse nascido, tá? E gostaria de agradecer também a oportunidade de realmente estar falando sobre essa doença tão grave e a importância de estar fazendo os exames preventivos para a gente evitar que ela progrida para o mal maior, que seria um câncer irressecável, que não tenha mais o tratamento curativo, né? Que a gente só vai fazer paliação no caso aí, que é tirar um pouco o sofrimento, mas que não vai ter o êxito no final.
Excelente, Dr. Júlio César, muito obrigado mais uma vez. E a você ouvinte, você continua agora sintonizado com a programação normal da Rádio FMZ e a gente volta a se encontrar no final de semana que vem. Até lá, sempre avante! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.